e o nosso querido professor e analista, o Fernando Horta, está aqui presente. Né? Quero demais agradecer a presença do professor Fernando Horta. É bom, ele tem a humildade em si como pessoa, mas é um grande intelectual do Brasil e daqui da América Latina. Trata de vários temas, mas ele, essa semana que passou, Marcos, lá no GGN, que é o canal que nós acompanhamos frequentemente, esteve lá presente com o Luiz Nassif, mostrando uma denúncia que nós aqui no Ceará já temos por base, já temos essa suspeição, e agora um personagem com muita bagagem e muito visto nacionalmente, trouxe a denúncia, que é a influência da Fundação Lema no Ministério da Educação, e que aqui, professor, no Ceará, já é comum. Ontem eu e o Rafael estávamos pesquisando em algumas prefeituras, por incrível que pareça, do PT, e a Fundação já manda e desmanda. Seja bem-vindo, professor, é um prazer sempre nosso, enorme, e que o senhor comece, né, a sua fala, e eu queria que você já começasse respondendo o Ademilton, que disse: o professor Fernando Horta teve no canal GGN e fez uma denúncia grave. Será que ele vai falar sobre essa fundação do trio de ladrões do mercado financeiro brasileiro, Sicupira, Lerma e Teles, que o TV Fala Leonel denuncia também? Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Como é essa história da Fundação Lema influenciar a nossa educação? Bom dia, gente. Primeiro, agradecer a vocês todos, agradecer ao Leonel, agradecer ao Marcos, agradecer... desculpa, eu não peguei o nome, mas tu estava fazendo uma denúncia anterior aqui, meu caro. O Rafael. O Rafael, prazer te ouvir, meu amigo. É super importante ver pessoas que são efetivamente do ambiente do trabalho, fazendo esse discurso, né, esse discurso de separação entre trabalhador e colaborador, demonstrando que isso não é só uma troca de palavras, né, não é só chamar chocolate de bombom e bombom de chocolate, não, junto vem uma série de problemas, vem uma série de direitos que vão se retirando, vem uma série de espaços que vão mudando, né, parece que é muito bom ouvir vocês falando desse tipo de coisa, e especialmente na linguagem que as pessoas compreendem, né? Porque a academia fala isso há muito tempo, mas fala isso para ela mesma, né? A gente fica lá conversando, fazendo trabalho bonito, agora vamos para o simpósio, vai todo mundo para o simpósio. Simpósio não tem um trabalhador, mas vai todos nós lá, todos os acadêmicos, vão tudo para o simpósio, ficamos conversando, depois a gente diz, puxa, ninguém entende o que a gente está dizendo, claro, eles não falam para os outros, né? Então, muito legal ver vocês fazendo isso, um grande abraço. Olha só, meu caro Leonel, segundo, agradecer demais a presença aqui, né, numa semana tão difícil, uma semana tão complicada, o mundo dando volta aí, a gente vendo, já não basta os problemas que a gente tem normalmente, né, já temos mais o clima para nos preocuparmos, e agora guerras por todos os lados, então é uma semana difícil. Sobre essa questão do Lema, por onde a gente começa falando disso? Bom, quando o presidente Lula assumiu, né, quando o presidente Lula ganhou a eleição, imediatamente houve um esboço, logo naquele inicinho ali, inicinho de outubro, metade de outubro, começou um esboço do que seria o governo, né, do que seria o governo Lula. E nesse esboço, a ministra Simone Tebet, que naquele momento já tinha trabalhado pela eleição do presidente, a gente pode discutir o quanto ela foi importante, o quanto não foi, mas é indiscutível a fibra que ela teve de, né, não foi aqueles apoios de televisão, né, olha, eu apoio, não, ela foi por frente, foi pro chão, conseguir voto, foi caminhar, foi fazer fala em comunidade, ela fez um trabalho realmente muito corajoso. E ali eu me recordo que ela sinalizou a vontade de ser ministra da Educação. E eu, como sou da área da educação, minha área prioritária é a área da educação, depois eu trabalho política e relações internacionais, eu dei um pulo na época e usei todos os meus canais para dizer, não, isso é um absurdo. A educação brasileira, a educação de um governo de esquerda, ficar na mão
de uma liberal, porque Simone Tebet, naquele momento, inclusive, né, totalmente ligada aos setores do agronegócio, tinha participado ativamente das questões do impeachment da Dilma. Nós tínhamos uma memória muito, muito, muito ruim com ela, né? A ajuda dela na eleição, inclusive, foi um momento em que a gente ficou se perguntando: bom, né, dá para confiar, não dá? Então, cara, eu fiz um esforço na época, a gente fez várias lives nos lugares que eu tinha, no GGN, no 247, falando com as pessoas, dizendo: não podemos aceitar esse tipo de coisa de jeito nenhum. Pois olha, gente, quando você olha a atual configuração do Ministério da Educação, eu acho que era melhor ter entregue para Simone Tebet, porque pelo menos a gente poderia dizer que as mudanças neoliberais que estavam lá eram de Simone Tebet, eram de uma parceira política de um outro partido, porque hoje fica muito difícil você chegar e dizer que nós e que estamos coordenando mudanças neoliberais no MEC, entendeu? Então, o que aconteceu é que esse neoliberalismo, que na década de 90 foi tão duro com todos nós, e eu não sei vocês, eu sou filho de uma família de classe média que durante a época do Fernando Henrique se tornou classe baixa mesmo, e eu me lembro que a minha mãe tinha dificuldade para comprar calçado para gente, para comprar pijama para gente, mas o nariz estava sempre lá em cima, né? Sabe, classe média é assim, né? A gente passa necessidade, mas o nariz está sempre lá em cima, sempre olhando para os outros de cima para baixo, reclamando, dizendo que está tudo bem. Mas o que foi aquilo? Aquilo foi um neoliberalismo rasteiro, brutal, que o Fernando Henrique colocou em prática. Hoje, o neoliberalismo tem outras formas de mexer. E uma das formas é o que está acontecendo na educação. Quer dizer, não existe mais o discurso da privatização da educação de forma escancarada, como nós tínhamos antes. Embora, as pessoas têm que saber disso, hoje quase 60% do ensino superior brasileiro já é um ensino à distância privado. Ou seja, né, aquilo que a gente imaginava, a gente não domina as ferramentas, a gente realmente não domina as ferramentas de ensino à distância, mas quase 60% do nosso ensino já é assim hoje e na mão de entes privados. Mas hoje, esse neoliberalismo, o que ele faz? Ele procura privatizar a gestão. Não se trata mais de privatizar o ensino, não, é a gestão, é quem decide onde é que vão ser colocadas as verbas, quem decide quais são os projetos que vão ser feitos, quem decide qual é a orientação do projeto, porque eu posso fazer um projeto, vamos dar um exemplo, né? O projeto atual do governo, que inclusive ontem saiu lá a informação que mudou por uma denúncia que a gente fez, eu e a professora Andressa Pelanda, eu fui até os Diálogos da Amazônia apresentar um trabalho discutindo essa questão da conectividade, discutindo Bom, o governo lançou lá um projeto, o MEC lançou lá um projeto de conectividade nas escolas. Ora, é um projeto que, se você não sabe muito bem como é que está acontecendo, você vai dizer: não pode ter nada de errado, levar a internet para as escolas, que coisa boa. Não é verdade. Dependendo da direção que você dá para esse projeto, ele pode ser tremendamente destruidor para a educação brasileira. E era o que estava acontecendo. Quer dizer, imagina que nesse projeto o MEC tinha interesse em colocar 6 ou 7 ou 8 bilhões de reais de dinheiro público. Gente, 8 bilhões de reais dá para fazer muita coisa. Para comprar internet, há uma velocidade de 1 megabit por aluno por segundo, isso dá 8 mega por segundo, isso dá uma taxa de mais de 50 mega, uma internet de mais de 50 mega por aluno, isso é muita coisa. Ele tinha essa ideia, e aí eles construíram o edital, e a única empresa no Brasil inteiro que poderia concorrer no edital que o MEC construiu era a empresa do Elon Musk. Ou seja, o edital estava sendo construído de uma forma em que a gente ia entregar para o Elon Musk, né, uma parte significativa de recursos públicos, para ele não fazer absolutamente nada, porque como ele trabalha com a internet de baixo satélite, ele não precisa construir nada no Brasil. Ele precisa entregar meia dúzia de antena que você não sabe nem o que tem dentro daquelas antenas. Veja, em São Paulo, isso não seria grande problema, porque em São Paulo você já tem outras empresas que efetivamente fazem o acesso, você teria... Agora, na região do Sertão Nordestino, na região norte, na região amazônica, ia ser entregue tudo para o Elon Musk. Tudo para o Elon Musk. Não tinha empresa ali para fazer esse tipo de concorrência.
E aí é aquela situação que a gente estava comentando. Quando você privatiza a gestão, né, eles ficam utilizando os objetivos educacionais meio tortos com o objetivo central de fornecer dinheiro para as entidades privadas lucradoras, que é o que está acontecendo. É o que se estabeleceu e é o que a gente vem denunciando há tanto tempo. Quer dizer, uma educação que se pauta efetivamente por fortalecer os entes privados, a ideia de lucro, o sentido de ganho de dinheiro por cima de qualquer outra coisa, mas eles vão entregar uma boa internet. Vão, a gente pode falar do problema que é essa questão de internet já, Leonel, mas é preciso as pessoas primeiro entender isso. A gente precisa, com os nossos recursos, já que vamos colocar 8 bilhões de reais nessa brincadeira, gerar tecnologia nossa, desenvolver emprego no Brasil, desenvolver tecnologia digital no Brasil, sabe? O presidente Lula fez isso tão bem quando tratava com a Petrobras. A Petrobras precisa comprar uma plataforma P não sei do quê. O presidente Lula chegou lá e disse assim, tá, e como é que a gente faz? Nós vamos comprar da Holanda. Nós vamos comprar da Coreia. O presidente disse, não, nós vamos fazer essa porcaria aqui. Eu quero o parafuso feito aqui, eu quero as porcas feitas aqui, eu quero os navios feitos aqui. O que aconteceu com essa política? Ele colocou de pé a indústria naval brasileira, a engenharia naval brasileira, durante o governo dele, dando emprego para um monte de gente, colocando o Brasil de novo nessa área. Depois o Temer veio, o Bolsonaro veio, destruiu tudo de novo, agora tem que reformar. Agora, se a gente tem essa percepção lá atrás para essa área, por que quando a gente fala do MEC, a gente quer comprar absolutamente tudo de fora, fingindo que isso vai melhorar a educação, porque não vai, né? Por que isso é assim? Porque nós privatizamos a gestão. E é isso que significa a Fundação Lehman. A Fundação Lehman está em todos os postos do MEC. Esses dias eu estava fazendo, né, uma lista de checagem. Eu peguei lá 2 ou 3 ONGs criadas aí, financiadas pela Fundação Lehman. Peguei os nomes dos diretores das ONGs e, pasmem, estavam todos eles lá nas secretarias do MEC. Todos eles definindo projetos, todos eles não sei o quê, todos eles apadrinhados. E o trabalhador... E aí eu, né? Aí alguém vai dizer assim, Leonel, mas o Fernando está muito magoado. O Fernando é um cara muito magoado por isso, porque o Fernando foi indicado no início ali, o nome dele circulou, que ele poderia participar de uma das secretarias do MEC, e ele não foi escolhido. Mentira, não é por causa disso. É porque o Fernando, por exemplo, desde janeiro até agora, não viu um projeto do MEC para fechar o buraco do Covid. Todas as crianças do Brasil e do mundo, saiu agora um relatório do MEC, da Unicef mostrando isso, aumentou o número de analfabetos, de crianças analfabetas no mundo, porque durante a Covid nós tivemos um problema sério. A educação brasileira foi levada no peito pelos professores do Brasil. Professor do Ceará, professor de Alagoas, professor da Bahia, professor do Rio Grande do Sul, que pagava do seu bolso a internet para dar aula, que usava o seu celularzinho para transmitir as aulas, porque, né, comprou seu celularzinho com 24 vezes parcelado, sem ganhar um tostão do governo para ajudar, para poder ter uma conexãozinha melhor. Aí você pega esse estado e você pensa assim, bom, a primeira coisa como é que vai fazer é iniciar um processo forte, né? Talvez aí contratando uma série de estudantes que ainda estão na graduação para ajudar a fortalecer o processo de alfabetização, ajudar a fechar esse gap de todos os anos. Não foi feito. Aí a gente está num processo de criminalização da educação, que é uma coisa brutal. Bolsonaro e Temer transformaram todos os professores e todas as escolas do Brasil em bandidos. Professor é doutrinador, professor é o canalha, a professora que fala das questões de gênero no colégio ela é agredida, o professor que toca nas questões de crítica, de revolução, de mudança é comunista. Aí você pensa, bom, o MEC vai iniciar o ano e vai fazer uma grande campanha publicitária para resgatar o valor do professor, o valor da educação, né, a necessidade da escola, para que a sociedade, na próxima greve de professores, ela não fique contra os professores. Ela fique contra o PM que está batendo no professor. Ela entenda que o professor está ali ganhando 2, 3 mil reais para dar aula, às vezes, vamos contar aqui, 5 períodos de manhã, 5 períodos de tarde, você tem 10 períodos, 40 alunos por aula, 400 alunos por dia. Vai ver se um vendedor trabalha com 400 clientes todos os dias. E não é trabalhar assim, dizer oi, boa tarde, bom dia e encaminhar para outro lugar. Não, é sentar, dar aula, ouvir, interagir. Então, sabe? Aí você pensa, não, o MEC vai fazer isso, nós vamos organizar esse negócio agora. Nós saímos de uma estrutura fascista faz o quê? 10 meses.
Aí você pensa que o MEC vai criar todo um trabalho para que valores democráticos, valores inclusivos, valores antirracistas sejam colocados de forma direta na educação, para que a gente tenha grandes programas assim no Brasil. Não. Não só não faz, como sequer desmontou as escolas cívico-militares. Aí você olha para esse processo todo e fica pensando assim, porra, mas então tivesse dado para Simone Tebet, né? Que pelo menos a gente ali tinha certeza que se desse qualquer problema de errado, a gente tinha desculpa de dizer não é, né? Não somos nós que estamos decidindo, a gente está falando só um pouquinho de lado, porque do jeito que está, né? O que está acontecendo é assim, em todos os lugares que a gente vê o MEC colocar alguma ideia, em todos, não é um nem dois, mas todas as ideias do MEC, tem problemas sérios de concepção, de conceituação, de abrangência e de ação de política pública. Normalmente, as ações são todas voltadas para enriquecer entes privados por sobre os interesses públicos e fica tudo escondido. Pra você ter uma ideia, a pessoa que organizou esse processo todo aí, que é esse negócio da conectividade, a pessoa que estava por trás disso, era uma secretária de alfabetização do Amazonas, que trabalhando para o Arthur Virgílio, que na época do Covid, na época que as pessoas começaram a morrer no Amazonas sem oxigênio, que o Bolsonaro não levou, ela deu uma entrevista dizendo que professor era tudo bandido, que os professores tinham feito uma greve ali no Amazonas pedindo melhores condições. É essa senhora que trabalha efetivamente para a Fundação Lema, que está lá decidindo onde é que se coloca, onde é que se tira dinheiro, que programa vai se fazer, que programa não vai se fazer. É muito ruim o que está acontecendo. E sabe o que a gente fica chateado? É que, infelizmente, não tem ninguém hoje no partido que levante a voz e diga, olha, isso está errado, nós temos que mudar. Então, o meu medo é que a gente acabe destruindo a educação brasileira durante um tempo. Saiu informação hoje que nós já temos aí essas ONGs discutindo a ampliação da formação de professores, quer dizer, querem mais cursos para formação de professores, mas aí você pergunta, como esses cursos vão ser feitos? Nós vamos aumentar o número de vagas nas universidades públicas? Nós vamos criar mais universidades? Não, nós vamos fazer EAD com um superior privado, onde o trabalhador vai entrar aí, pagar uma grana para enriquecer mais um pouquinho essas grandes empresas estrangeiras, nem precisa ser estrangeira, essas grandes empresas nacionais, e entregam um ensino de uma qualidade extremamente baixa. E, além de tudo, ainda ensinam professores, alunos, a aprenderem que o lucro é uma coisa boa, que a exploração não existe, que o trabalhador não é trabalhador, é colaborador, né? E que no mundo atual a gente não tem que ter emprego, a gente tem que ter trabalho e vontade de trabalhar, porque isso é a meritocracia. Aí, Léo, aí dá vontade do cara, sei lá, cortar os pulsos com uma bolacha Maria, entendeu? Se enforcar num pé de couve, alguma coisa que a gente tenha que fazer ali urgente, porque não dá para continuar assim. Professor, eu e Marcos, a gente militou na educação por muito tempo, e o que você disse é uma realidade, e a realidade minha e de Marcos era maior, porque a gente trabalhava os 3 expedientes, os 3, manhã, tarde e noite, para ser chamado de, não que eu acho ruim ser chamado de comunista, né? Mas para ser chamado de vagabundo. Marcos, suas redes sociais aí. Fernando, grande prazer ter você aqui, né? Aproveitar aqui a sua disponibilidade, né? Uma coisa que me preocupa bastante, e nós temos denunciado isso aqui há muito tempo, é essa lerdeza, e que agora eu começo a duvidar que seja intencional, né? Que não seja apenas seja lá o que for, desatenção administrativa, incompetência administrativa, é uma lerdeza que chama a atenção. Eu li agora há pouco que a EBC demitiu o Luiz Carlos Braga, bolsonarista de carteirinha, que estava à frente de um programa jornalístico da EBC, e que em novembro de 2022 deu entrevista dizendo que no Brasil não houve ditadura e que houve um regime militar, não uma ditadura, e que não aconteceram crimes,
que foi pela vontade do povo, foi pela força da democracia, foi para salvar a democracia, tal. E o jornalista Luiz Carlos Braga estava no governo até agora. Bolsonarista de carteirinha, sendo âncora de um noticioso, de um programa do controle do governo federal. Foi demitido agora. Primeiro é que ele foi exonerado, foi afastado. Ele ainda não foi demitido. Porque um grupo, descontente com ele, fez ressurgir nas redes sociais essa entrevista. Aí você fica naquela posição crítica de levantar perguntas. Foi demitido porque as redes sociais reviveram uma entrevista pilantra. Foi demitido porque, finalmente, o governo está vendo quem são os pilantras que estão nas suas hostes. Foi demitido porque existe realmente uma estratégia de limpeza. Ou foi demitido porque está desgastado, porque está desorientado, porque está mal intencionado. Nós aqui do Fala Leonel defendemos a tese de que existe uma contaminação proposital de todo o escracho político que nós vivenciamos nos 6 últimos anos. E é uma concessão, é pegar na mão. A Mônica, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, a Mônica Studer, sei lá, que é a secretária de alfabetização, ela está no governo de Lula, na pasta do Camilo, com todo o seu staff. E o Camilo Santana foi convidar mais um bolsonarista, um sujeito que trabalhou nas comunicações do governo de Bolsonaro. Ou seja, o governo de Lula, sorrateiramente, está abrindo os braços, as portas e os bolsos para esse continuismo. Ontem eu vi o José Múcio, sendo estrela da operação Resgate Feliz, como é o nome da operação? De trazer o pessoal de Israel, né? De Israel. Aí a FAB botou o nome lá, bem pomposo, para a missão e tal. E José Múcio falando. E você olhando assim, eu olhando, eu disse, mas rapaz, esse sujeito, que é o procurador-geral das Forças Armadas, entupida nesse esgoto do golpismo, o cara vem fazendo declarações estúpidas, perniciosas, desde que entrou no governo, antes de ter entrado no governo, e está lá como a estrela, como o salvador da pátria. Não, eu venho aqui tirar os brasileiros que foram vítimas dos palestinos, para depois, em terra, uma abestada se enrolar na bandeira do Brasil e pedir, agradecer à prefeitura de Sorocaba, bolsonarista até a tampa, por ter feito a operação de salvação. Eu acho que, para além da educação, nós que somos progressistas, temos que analisar com muito critério toda essa contaminação do governo Lula, todas essas operações que, em nome da governabilidade, estão acontecendo. O que, na realidade, olha, tirando-se todo o trabalho de propaganda feito, o que nós temos, na realidade, é Lula administrativamente, pelo menos prioritariamente, colocando o Brasil nos eixos. Colocando em prática programas sociais, colocando em prática a distribuição de renda, o empoderamento dos mais pobres, etc., etc.
mas politicamente, Lula está entregando o governo às mesmas forças bolsonaristas que estavam aí e que os brasileiros que votaram nele tinham a esperança de mudança. Quem votou em Lula esperava que ele revogasse a reforma do ensino médio. Quem votou em Lula esperava que ele revogasse todas as reformas trabalhistas. Quem votou em Lula esperava, o trabalhador, a trabalhadora que votou em Lula esperava que pelo menos o projeto golpista de Temer, da terceirização, fosse revogado. Mas nada disso aconteceu e nem vai acontecer. Nós estamos vendo o exemplo aí do empoderamento de Camilo Santana. Fernando, a politicagem de Camilo Santana, inclusive aqui no Cariri, de onde nós estamos falando, é de aliança com o bolsonarismo. O PT aqui no Ceará está usando a estratégia de assimilar essas parcerias, essas lealdades políticas, independente de onde ela venha. Nós temos a cogitação de filiação de bolsonaristas de carteirinha no PT apenas por uma questão de votos. Nós temos um pré-candidato aqui a prefeito em Juazeiro do Norte, o Fernando Santana, protegido, inventado por Camilo Santana, que há bem pouco tempo cedeu a um processo de aliança com o prefeito bolsonarista, que é policial, o Gleidson Bezerra, porque repercutiu mal. Nós, que somos micros, badalamos o absurdo que seria essa aliança entre Fernando Santana do PT com o prefeito bolsonarista. Como se todo o empenho, todo o objetivo de quem votou em Lula, com a esperança de que ele mudasse tudo isso, fosse em vão, fosse apenas um apetrecho, fosse apenas uma quinquilharia. E o que mais nos preocupa aqui no TV Fala Leonel é exatamente essa desestruturação da esquerda exatamente pelo PT. E eu vejo, lamentavelmente, nas plataformas progressistas, nos canais progressistas, essa falha imensa. A única pessoa que eu vi levantar a voz contra essa contaminação, até agora tem sido você e o Joaquim de Carvalho. Eu sei que eu estou nominando, mas eu estou usando a oportunidade de diálogo para esclarecer essa falha que existe na imprensa progressista. Que, olhe, a imprensa progressista, muitas vezes, ela fala sobre os erros cometidos pelas administrações do PT, que se repetem, né? Mas a imprensa progressista também, em muitos casos, ela se iguala. Eu vejo o canal aqui preocupado em... não é que seja distorcer, porque não chega nem a falar. Chega nem a falar. Mas é porque omite as informações. Essa contaminação do bolsonarismo dentro do MEC é a mesma contaminação que estava com Milton Ribeiro. Eles estavam usando a mesma estrutura. E ela não foi mexida. Ela foi adicionada. Na realidade, não é uma pergunta, é só um comentário. Que eu gostaria que você comentasse em cima do comentário. Existe um problema aí, meu caro, que quando o presidente Lula assumiu, ele tinha uma ideia sobre limpeza, né, do que deveria ser feito. E até onde eu sei, ele foi convencido a não mexer, né? Porque havia uma ideia assim, as pessoas, às vezes eu falo isso, as pessoas ficam pressionadas, mas assim, uma das coisas que o Bolsonaro fez, e fez de forma correta pensando no lado dele, claro, né? Nunca pensando no Brasil, mas pensando no projeto político dele. Ele, Bolsonaro, quando assumiu, disse assim, eu vou ficar 50 anos no poder.
Foi essa a posição que ele disse. Não interessa o que vai acontecer. Eu vou roubar a eleição, eu vou dar golpe, eu vou ficar 50 anos no poder. Então, o que ele fez? Ele começou tirando todo mundo que tinha trabalhado nas gestões Lula e Dilma. Brasília, quando ele chegou, ele nomeou 4.000 cargos de confiança em Brasília. Brasília foi uma loucura. Gente, eu moro aqui e era gente procurando casa, gente que vinha de não tinha onde morar, confusão. Por quê? Porque ele chegou lá e disse: sai todo mundo. Eu não quero saber se você é bom, se você é ruim, se você é verde, se você é amarelo. Você trabalhou para o PT, você vai embora. E ele tirou todo mundo. Houve um problema, logo em seguida, que nos primeiros meses a máquina bolsonarista travou, porque a pessoa não sabia rodar uma folha de pagamento, entendeu? Não sabia. Os caras novos que entraram lá não sabiam nada, não sabiam como fazer login nos programas, não sabiam nada. Mas o que aconteceu é que ele conseguiu construir durante 4 anos uma curriola, uma quantidade brutal de gente que trabalha para o bolsonarismo 24 horas por dia. Quando deu os golpes do 8 de janeiro aqui, tinha blogueira bolsonarista recebendo pela SECOM ainda, nós estávamos falando dia 8 de janeiro, era uma semana já que o governo tinha assumido, recebendo pela SECOM, recebendo quase 20 mil reais pela SECOM para estar lá filmando o golpe que estava sendo feito e fazendo postagem nas redes. E ela só foi demitida, e aí, obviamente, a mesma coisa deve ter acontecido, vai acontecer agora com esse novo jornalista, ela só foi demitida porque as redes pegaram o nome dela e estamparam lá na frente, é um absurdo. Por que nós não fizemos um trabalho de depuração também? Por que o governo do presidente Lula não entrou e chegou e disse exatamente a mesma coisa? Olha, você trabalhou com o Bolsonaro, você não é concursado. Os concursados são concursados. E ainda assim os concursados precisam ser avaliados, trocar de lugar e tal, para não manter as mesmas coisas. Mas você não é concursado? Então, meu amigo, né, um grande abraço para você, porque nós temos gente boa pelo Brasil inteiro que pode fazer o seu trabalho melhor do que você está fazendo e do nosso lado. Eu sei que eu não vou tomar um rabo de arraia, não vou tomar ali desavisadamente um golpe nesse processo. Então, o presidente Lula queria fazer isso, mas ele foi convencido pela galera que trabalha na parte política que isso não era bom, porque ia mexer com os interesses dos partidos, que ia mexer com o interesse dos políticos, que ia mexer com os interesses do senador e deputado, porque afinal de contas o cara que era indicado pelo Bolsonaro não era indicado pelo Bolsonaro, era indicado pelo deputado X, pelo senador Y, então a gente não vai mexer nisso porque a gente precisa de voto. O que nós conseguimos foi, não temos os votos, temos que ficar lá brigando com o Lira para conseguir voto. Tomamos um golpe no dia 8, que eu tenho certeza que só aconteceu porque nada foi mexido. Porque se nós tivéssemos mexido tudo, se nós tivéssemos chegado, por exemplo, no Gabinete de Segurança Institucional, tirado as pessoas que estavam lá, colocado novas pessoas, não tinha acontecido esse golpe. A gente tomou um golpe no dia 8. Chegou mais março, maio ali, tomamos aquele outro golpe ainda, junto com o G. Dias, né? A informação tudo caindo, o Gabinete de Segurança Institucional mentindo que não tinha vídeo sobre, aquela confusão toda, e nós estamos tomando de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, acontece alguma coisa absurda, que ninguém vai me convencer, ninguém me convence que essa história recente do MEC, do Bate-Cu, né? Vamos falar sério, você está fazendo um evento do MEC, um evento do Ministério do MEC, não, desculpa, um evento do Ministério da Saúde. Cara, né? Vai uma moça lá com a bunda lindíssima, vamos falar sério, a bunda da moça era lindíssima, é verdade, a moça balançava a bunda e nada na bunda balançava. Mas qualquer um olha aquilo ali e diz assim, não é o lugar, né? O lugar dessa moça, ela fazer o trabalho dela, que é um trabalho digno, justo, não está fazendo nada de errado, mostrando aquela poupança linda, não é no meio da tarde, no início da tarde, no final da manhã, num evento do MEC. Isso aí tem que ser colocado em outro lugar, em outro momento, para outra situação. Ninguém me tira da cabeça que aquilo ali não é trabalho infiltrado. Sabe? Porque qualquer pessoa olha para aquilo ali e diz assim, gente, não, isso aqui é demais. Então, o que está acontecendo? Por que nós não fizemos essa depuração? Por que nós não tiramos essa gente toda? Essa gente entrou no modo invisível, porque agora todos eles, que nem esse jornalista da EBC, usa terno e gravata, fala bem do Lula, defende democracia, se cala sobre ditadura e sobre direitos humanos e tenta passar quietinho. Só que a gente não mexe nessas engrenagens mais profundas e toda a máquina pública fica sendo sabotada o tempo todo. Fica sendo sabotado num evento. Você entendeu? Porque, cara, aquela imagem, não sei se vocês viram, acho que vocês viram a imagem, né, da dancinha. Aquela imagem vai estar presente
em 10 de cada 10 candidatos de direita pelo Brasil inteiro. Vocês aí no interior do Cariri, né? Para candidato a prefeito de Juazeiro, vai estar lá aquela imagem com o cara dizendo: veja o que a esquerda faz. Quer dizer, basta uma pessoa fazer um absurdo desse e o prejuízo político é brutal. E aí se pergunta, por que não se fez? Ora, o presidente queria, desde o início, a informação que a gente tem era essa, mas foi convencido de que era melhor a gente olhar para frente. E essa teoria do olhar para frente é a que hoje move o Brasil. Então, não vamos discutir nada do que aconteceu para trás, porque isso vai dar muito trabalho. Vamos olhar para frente. Só que no olhar para frente, a gente esconde o fascismo e a gente deixa eles ganharem tempo para eles começarem novamente a se organizar, e as pesquisas já estão mostrando isso. As pesquisas já estão mostrando que a oposição ao presidente Lula hoje já está do tamanho que estava na época pré-eleitoral. Ou seja, 10 meses de um governo que tirou a população da fome, que aumentou o salário mínimo, que aumentou investimentos no Brasil, que conseguiu retomar a produtividade em alguns setores, que está brigando aí para baixar o desemprego, que está trabalhando as questões efetivamente do endividamento das pessoas através do desenrola. 10 meses desse governo, se você for olhar os níveis de oposição, ou seja, a quantidade de pessoas que acham o governo ruim e péssimo, ela está exatamente no mesmo valor que ela estava lá atrás antes da eleição, ou seja, na prática, para fins eleitorais, nós perdemos 10 meses. Porque nós voltamos aquilo que estava lá. E por que nós voltamos? Porque nós não estamos fazendo o que tem que fazer? Eu acho até que não estamos em algumas áreas, mas assim, muita coisa no governo foi feito. Agora, por que nós voltamos aquilo lá? Porque a gente está simplesmente olhando para frente. A gente está achando que pode vencer a estrutura fascista, deixando o tempo passar. Então vamos deixar o tempo passar, vamos tocar para frente, as pessoas que trabalharam lá atrás, elas vão aprender, e na realidade nós estamos cultivando essas cobras todas para que elas efetivamente venham a aparecer em 2024, 2026. E aí, gente, vocês vão ouvir, porque vocês fazem parte desse ecossistema digital de esquerda. Chega lá em 2025, faltando 6 meses para a eleição, vai começar o barata voa. Gritaria desesperada de como é que a esquerda pode enfrentar as redes de comunicação da direita. Aí vão chegar para vocês, vão chegar para mais um monte de outra gente querendo que vocês trabalhem 24 horas por dia para conseguir dar conta de vencer um trabalho que não foi feito durante os últimos 4 anos. Porque é agora que nós temos que construir as nossas redes, é agora que nós temos que construir sistemas de comunicação progressistas, é agora que a gente tem que trabalhar democracia, inclusão, luta contra a desigualdade, luta contra a opressão, luta contra efetivamente a exploração do trabalhador. É agora que a gente tem que fazer essa discussão para que todo trabalhador brasileiro saiba que não é colaborador porcaria nenhuma, que ele é trabalhador e que ele vive do trabalho dele. E que se ele não tiver uma instituição política forte que proteja o trabalho dele, ele vai ser passado por cima ali adiante. Agora a gente não está fazendo. Aí vai chegar 2025, vai ficar o desespero. E aí vamos acontecer que nem aconteceu em 2022, né? 2022, a gente tem que falar sério aqui. A gente só ganhou porque era Luiz Inácio Lula da Silva o candidato. Qualquer outro candidato que você botasse ali não tinha ganho. E só ganhou porque não tinha mais uma semana, 10 dias de campanha. Porque se tivesse mais uma semana e 10 dias de campanha, a velocidade que eles vinham virando voto, eles tinham virado aquilo. Aí você vai dizer, não, mas eles compraram a eleição. Sim, eles compraram a eleição. Bolsonaro tem que estar preso pelo que ele fez. Né? Só o dinheiro, os empréstimos que ele fez via Caixa Econômica Federal para a população mais pobre, ali entre o primeiro e o segundo turno, já dá cadeia. Né? Mas o fato é que nós comemos mosca, a gente fica ali brincando, achando que a gente pode trabalhar nessa perspectiva do olhar para frente, e o olhar para frente não resolve os problemas anteriores. E é o que está acontecendo. O governo inteiro do presidente Lula está assim. E aí nós vamos pagar um preço caro ali adiante por conta dessa situação toda. Rafael. Bom dia, professor. Prazer ter você aqui conosco. Para mim está sendo uma aula, né? Assim, e confesso a você que não sabia que a educação estava nesse nível. Né? A gente comenta aqui algumas coisas, mas o senhor trouxe algumas coisas aí bem mais profundas, né? De que a gente tem que estar realmente preocupado com a educação brasileira, de que está sendo privatizada sutilmente. Né? Aliás, já tá privatizado. Né? E no ensino superior isso tem 60%. Daqui a pouco o ensino médio e o ensino também básico
né, fundamental também vai estar na mesma situação, apesar de que a estrutura mantém sucateada justamente para que jovens da periferia não possam entrar na universidade, né? Que tenha que pagar. Então, eu gostaria de fazer, assim, sobre o Marcos colocou aí a questão do novo ensino médio, nós esperávamos mesmo que já tivesse sido revogado. Reforma da Previdência, ninguém fala mais. Reforma trabalhista, ninguém fala mais. E o novo ensino médio, também ninguém diz nada. Né? Então, assim, é preocupante. Todas essas reformas que passaram no governo Temer e Bolsonaro, a gente não está revogando pelo simples fato de olhar para frente, como você mesmo bem falou. Né? Outro debate também que a gente tem levantado aqui, Fernando, é com relação à escola do tempo integral, assim, porque foi muito rápido, foi tudo muito rápido, não teve tempo de ter uma discussão mais aprofundada, se a gente realmente, a escola do tempo integral é para fortalecer a educação, se simplesmente é para formar mão de obra barata, né? Porque é outra preocupação que a gente tem também. E outra estratégia também de impedir, de uma forma sutil, a entrada do jovem da periferia, do negro, ali na universidade. Né? Já tem as cotas, então, já que a gente não pode fazer de uma forma fascista, que é uma forma mais direta, vamos fazer uma forma sutil. Vamos colocar uma escola de tempo integral, a gente forma mão de obra barata e abre espaço aí para a elite, né? Para os filhos da elite se manter nesses espaços. E a outra coisa que me chamou a atenção, a gente estava falando aqui sobre essa dificuldade, né, que se tem de fortalecer o campo progressista na comunicação, né? Com relação saiu ontem, eu recebi ontem uma posição do José Disseu, né? Eu achei muito interessante que ele já coloca assim: temos que olhar para o que foi essas eleições dos conselhos tutelares e que a extrema-direita passou por cima. E todo mundo sabe que isso é uma pré-campanha para as eleições locais. E aí a gente pode perder várias prefeituras, podemos não fazer vereadores suficientes, né? Então, aí ele chama isso uma atenção mais interna para o partido, de fazer uma reavaliação, inclusive, ele coloca no que ele escreveu, né? Trazer que o PT faça um congresso urgente para avaliar isso, né? Inclusive, propõe trocas de dirigentes, porque nós temos uma falha que não dá para... Nós estamos falhando na política, que isso né, você falou aí, Marx também pontuou, um monte de política pública na questão social e a título de eleitoralmente falando em números, a gente está estagnado. Pelo simplesmente olhar para frente, não estamos combatendo, inclusive a nossa imprensa progressista mesmo é boicotada, inclusive pelos mesmos que se dizem progressistas. Então, eu gostaria que você comentasse essas duas coisas. Sua posição enquanto essa escola do tempo integral, né, se é mesmo isso, é uma formação de mão de obra, que a gente não foi debatida, a gente tem que ser justo, não foi debatido em momento nenhum, simplesmente decretou, não, vai ter agora a escola de tempo integral. Essa preocupação do Zé Disseu, que também é a minha, né, e aqui da nossa, do Fala Leonel, dos conselhos tutelares, que a gente foi passar o rodo na gente mesmo, assim, passou o trem por cima, né? E o novo ensino médio, por que não revogaram? Enfim, eu gostaria que você comentasse essas 3 pautas, se fosse possível. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que escola em tempo integral, tem gente falando em escola, ensino integral, não façam isso, tá? Sempre diferenciem, porque ensino integral é uma ideia específica de educação que para você colocar em prática você precisa de grana, de formação de professores. Escola em tempo integral é que a escola se torne um processo de recepção de alunos durante 24 horas, ou o máximo de tempo possível, né? Não precisa ser 24, mas os 2 turnos no mínimo. Não há pesquisas dizendo que isso seja definitivamente bom. Por quê? Porque isso, em primeiro lugar, diminui a socialização dos nossos alunos. Nós estamos saindo de um sistema fascista em que a grande resposta que nós temos ao fascismo é a socialização. O aluno tem que estar na sociedade,
o aluno tem que estar transitando no meio público, o aluno tem que estar pegando ônibus, o aluno tem que estar brigando ali pelos seus interesses, tem que ter tempo para se organizar no seu grupo da escola, tem que ter o que a gente chama de período lúdico, onde ele vai brincar, vai fazer o seu futebolzinho, vai conhecer outras ideias, vai debater, e a gente não sabe efetivamente essa escola em tempo integral, se ela permite isso. Segundo, porque nós já temos dificuldade de oferecer nas escolas públicas brasileiras as 6 horas do ensino normal de qualidade, porque para isso você precisa de professor ganhando bem, professor, né, motivado, professor bem pago, professor com estrutura para dar. Aí simplesmente a gente vai agora criar 2 turnos e vai tentar dar nesse segundo turno um tempo de qualidade para o ensino. Nós não temos estrutura suficiente para isso. Na imensa maior parte onde isso vai ser aplicado, essas estruturas vão ser, na realidade, no mínimo questionáveis. Então a gente tem 6 horas de aula, vamos passar para ensino em tempo integral, com a ideia de que quanto mais horas de aula, o aluno aprende melhor. Essa é uma premissa falsa. Hoje nós já temos estudos mostrando que não é assim. Inclusive, toda a Europa já está trabalhando com a diminuição da carga horária de ensino. As crianças já não estão mais indo para a escola às 7 horas, às 6 horas da manhã. Elas estão indo à escola às 8h30, 9 horas, porque se descobriu que esse período de tempo é importante para o sono. Na China, as crianças estão dormindo no meio das aulas, dormindo mesmo, abre ali, tira um pouquinho para trás, deita, dorme, descansa, para depois continuar. No Brasil, a gente não está discutindo isso, a gente está dentro de uma perspectiva neoliberal de que quanto mais eu botar a criança enfiada dentro de sala de aula, maior o aprendizado, o que não é verdade. Terceiro, e aí é um problema brasileiro, né? Nós, no Brasil, nós somos uma sociedade em que muitas vezes as crianças são arrimo de família. E eu não falo aqui de arrimo financeiro, que as pessoas têm que fazer essa diferença. Porque durante o período que eu comentei lá atrás, do Fernando Henrique Cardoso, criança era arrimo financeiro mesmo. Fez lá seus 10, 11 anos, tinha que estar vendendo balinha na rua, tinha que estar não sei do que, com 13, 14, já tinha que estar trabalhando, tinha que ajudar a família em casa, porque a galera não tinha o que comer. O presidente Lula transformou isso. Criança no Brasil não precisa mais trabalhar para receber dinheiro, ou pelo menos durante ele não precisava, né? Temer e Bolsonaro fizeram precisar de novo e agora nós estamos voltando. Mas não é esse sentido. Mas as nossas crianças são arrimos funcionais de família. O que é o arrimo funcional de família? É aquele menino, é aquela menina que tem que ficar em casa cuidando dos mais novos. Porque embora ele não precise trabalhar, a mãe precisa trabalhar ali, ela tem 2 filhos menores, e esses filhos precisam efetivamente ter um olhar, e não se tem creche suficiente para botar todas as crianças. Então, quem fica fazendo, ou é uma vizinha, que às vezes trabalha ali cuidando de todos eles, ou é a própria família. A mesma coisa acontece com os rapazes. Às vezes o pai tem que trabalhar em período duplo, quem faz o almoço ali é a menina, é o menino que está lá dentro. Quem cuida da limpeza. Isso é a forma histórica que a nossa sociedade se organizou. Isso é ruim? Há muita discussão sobre isso. Eu acho que não é. Eu acho que as crianças aprenderem como é que funciona a questão da vida, entenderem efetivamente que existem trabalhos laterais, que não o trabalho capitalista que a gente recebe lá, mas o trabalho que as mulheres fazem na nossa sociedade e que muitas vezes é invisibilizado, esse trabalho que historicamente sempre foi do lado da mulher. As crianças aprenderem, os rapazes aprenderem que isso é normal, que isso é bom fazer, que tem que trabalhar, que tem que modificar isso na família. Então, existe uma discussão muito séria se essa escola em tempo integral realmente é boa. E o terceiro motivo, e aí é o motivo que você mais toca, é que o número de que ela está sendo implantada no Brasil é muito pequeno, é muito baixo. Quem vai poder botar as escolas lá, quem vai poder botar o filho lá, não é a mãe não é o filho do trabalhador que vai para lá. Porque o filho do trabalhador e da trabalhadora, ele, primeiro, não vai conseguir vaga, segundo, ele não vai ter dinheiro, muitas vezes, para se locomover na cidade, para mandar a criança para lá, porque são poucas unidades, né? E, na realidade, essa vai ser uma escola que vai ser colocada para classe média e média alta. Uma escola pública que, se tiver qualidade, vai ser de classe média e média alta, se não tiver qualidade, vai ficar parada sem ir para frente. Nós precisamos de uma política de educação para o trabalhador. E a política de educação para o trabalhador é uma política completamente diferente dessa que está sendo pensada, exatamente pelas coisas que nós comentamos. Quer dizer, quando você privatiza a gestão do ensino, você privatiza necessariamente os objetivos, o manejo do dinheiro, o manejo dos recursos, e aí você cria, né, projetos que podem até parecer bonitos, mas que em realidade criam uma lógica que é essa lógica diferenciada, essa lógica sectarizada do novo ensino médio. Por que a gente é contra o novo ensino médio de forma peremptória, né?
porque as escolas que têm dinheiro e recursos vão poder criar itinerários maravilhosos, né? Uma escola privada vai poder dar aula de robótica. Eu conheço escolas aqui em Brasília, escolas em São Paulo, que estão dando aulas de robótica para crianças de 10 anos. Poxa, criança ali vendo aquilo acontecer, com um professor pago a peso de ouro, aula de programação de software, aula avançada de matemática e de física. Não, ótimo. Mas a imensa maior parte das escolas do Brasil, 99%, que são geridas, você sabe muito bem, em nível municipal, muitas vezes o prefeito ou não tem recursos, ou não quer disponibilizar recursos para a educação, porque tem isso também. Essas escolas não têm esses itinerários. Essas escolas vão dar o itinerário que o professor tiver condição de dar ali. Que é o quê? Que é a geografia da nossa região, torne-se presidente, vão fotografia, né? Então, o que vai acontecer? Com esse novo ensino médio, você vai aprofundar a desigualdade do ensino, que é uma das coisas que nós, inclusive o presidente Lula, mais batalhou contra isso. Todos os países do mundo que se desenvolveram de forma densa, que se desenvolveram de forma correta no século XX, eles têm um ensino que é igual para o faxineiro até o filho do ministro. Se você for olhar nos países nórdicos, é só escola pública. E é todo mundo junto. Aí, no Brasil, se criou essa ideia de que não, vai haver uma escola para rico e uma escola para pobre. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar um novo ensino médio, que daí as escolas de rico têm direito, têm grana para fazer, e as escolas de pobre vão fazer conforme a possibilidade do gestor local. Ora, gente, vocês são professores, foram professores, vocês sabem como é que funciona. Se eu digo na lei o seguinte, olha, o itinerário formativo precisa ter no mínimo um dos 3 eixos, geografia, história e filosofia. Se a lei diz no mínimo um, quanto é que vai ter em 90% das escolas brasileiras? Vai ter um. Porque o prefeito vai contratar só um, vai contratar o professor de geografia e vai ficar dando geografia. E o resto que se exploda. Não tem essa história, né? Porque a lei do novo ensino médio ela tem essa falha. Ela condiciona todo o processo à decisão do gestor local. E o gestor local tem a lógica da economia de dinheiro. Da economia e da ideia de que a educação é um gasto. A educação não é um investimento para ele. E, portanto, o troço não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Nós vamos ver isso. Infelizmente, o MEC também não mudou essa questão, está empurrando com a barriga. O Camilo Santana, no início do ano, tentou manter o novo ensino médio, porque a Fundação Lehman quer que continue, então tem que continuar. Aí nós fomos para cima, eu, Daniel Cara, a professora Andressa Pelanda, o outro professor, Fernando, agora me fugiu o sobrenome dele, acho que do interior de São Paulo, fomos para cima e conseguimos que o troço travasse. Aí vem aquela história, vai haver uma consulta pública, nós vamos discutir, a consulta pública foi uma enorme de uma farsa, e agora a informação que a gente tem é que vai até 2024 o novo ensino médio mesmo, é isso aí, todo mundo fique quieto, vai acontecer assim. Só que de hoje até 2024 vai ter licitação para compra de livros, vai ser um caminhão de dinheiro. Licitação para compra de livros para esses itinerários formativos do novo ensino médio, imagina a loucura que vai ser. Nesse período, os professores ficam completamente perdidos, gente. Porque, assim, eu estudei para dar aula de história, não sei qual é as matérias de vocês, mas o professor estudou para dar aula de matemática, educação física, de arte. De repente, ele tem que ir lá dar aula de fotografia, porque o itinerário que ele foi colocado está dando aula de fotografia. Ele não sabe. Aí você ataca a autoestima do professor, você diminui o saber, o valor do saber dos professores, né? E aí você cria um sistema que vai ser o próximo passo, e vocês, quando acontecer, vocês vão me chamar aqui de novo, já estou combinando aqui com o Leonel, que a hora que acontecer isso, o Leonel vai dizer, Fernando, pode vir. Vocês vão ver, daqui a alguns meses vai surgir o programa de apoio, o EAD do MEC, para o ensino médio, onde algumas empresas vão ser contratadas para fazer aulas online sobre os itinerários formativos, e os professores vão ser meramente ligadores de botão. Você vai entrar ali, ligar o botão, botar a aulinha que a empresa X está ganhando um caminhão de dinheiro para fazer, e a empresa vai fazer com material digital, com um professor bonitinho, com vídeo bonito, com edição, com música, e isso vai ser plasmado para o Brasil inteiro. É isso que a gente quer como educação? A gente quer perder as qualidades regionais que nós temos? Nós queremos destruir a malha de professores? Aliás, a informação que a gente tem é essa. Ninguém mais quer ser professor no Brasil. Pudera! Você quer ser professor para ficar sendo xingado, apanhando, chamado de vagabundo e tendo um salário que de todas as profissões
com a exigência de ensino superior é o mais baixo. Saiu pesquisa semana passada. De todas essas profissões no Brasil que exigem ensino superior, os professores que trabalham em educação básica são os que recebem menos, mas disparado. Em segundo lugar, os professores de ensino médio. Agora, por que nós não mudamos essa realidade? Por que nós não fazemos uma campanha para melhorar a educação, para melhorar a visão da sociedade sobre professores sobre educação? Porque para qualquer gestor, professor forte, professor reconhecido pela sociedade, é um pesadelo. Porque na próxima greve de professores, se eu gastei dinheiro para mostrar para a sociedade que professor é algo válido, na próxima greve de professores, quando a PM for bater nos professores, a sociedade vem em volta e diz, vai bater não. E aí o gestor tem que sentar para negociar e não tocar spray de pimenta na cabeça das pessoas. Então, enquanto nós tivermos um gerenciamento neoliberal no MEC, enquanto nós tivermos figuras que não são orgânicas, né? Porque eu gosto muito de... Esse tipo de coisa acontece muito com o professor, né? A gente vai lá, graduação, dá aula, 20, 30 anos, ficou pagando conta e não teve dinheiro nem tempo para fazer mestrado, doutorado e o caramba 4, né? Aí vem um palhaço que nunca entrou dentro de sala de aula na vida, mas que fez mestrado, doutorado, chega lá e fala grosso. Não, porque eu sou doutor. Eu costumo dizer, porque eu também sou doutor, eu digo, para mim esse discurso não cola, meu amigo. Eu sou orgânico, eu fiz a minha graduação estudando de noite, trabalhando o dia inteiro. Eu fui fazer mestrado, doutorado, tendo que sustentar o filho, tendo que trabalhar que nem um desesperado por aí. Então eu sei o peso que é a educação. Não vem com esse papinho de doutor para cá. O que nós estamos fazendo é colocando na gestão da educação um monte de gente que não sabe o que é dar aula. A experiência de aula dela foi aula no curso técnico de não sei do que, online. É isso. Não sabe o que é passar 8 horas com um giz na mão. Eu sou old school ainda, na época que a gente usava giz na mão, né? Passar com o giz na mão 8 horas, chega lá nos últimos períodos, quando termina a aula, você tem que sentar na sala dos professores e passar uns 15 minutos olhando para a parede, para a cabeça poder voltar ao normal, porque senão você não consegue nem ligar o carro para voltar para casa, nem pegar o ônibus para voltar para o lugar onde você tem que estar. Então, assim, quando a gente continuar nesse caminho, a educação brasileira vai caminhar para essa estrutura neoliberal de retribuição, de acreditar que a gente tem que explorar cada vez mais os professores, enfiar cada vez mais tempo de aula nos alunos, e que para medir isso tudo, e aí vem a chave de ouro, né? Para medir isso tudo, a gente mede com uma provinha. Então, a gente faz uma prova, e conforme os alunos vão bem nessa prova, e todo mundo aqui sabe como é que a gente manipula a prova, né? Não basta só manipular a pesquisa, manipula quem vai fazer a prova, né? Então, se na minha escola eu tenho 100 alunos e eu sei que só 10 alunos sabem fazer a prova, no dia que for fazer a prova, os outros 90 alunos, de alguma maneira, faltaram sem querer, e eu coloco só os meus 10 alunos e a minha nota na prova vai lá em cima. A gente sabe, efetivamente, quem é professor sabe como manipular isso tudo, como esses índices não refletem o processo de educação e como a gente, efetivamente, está caminhando por um desastre lá, já rapidinho, assim que essas coisas começarem a aparecer. Professor, tem uma professora que entrou em contato comigo aqui, dizendo o seguinte, ela pediu para não se identificar, é uma amiga, ela diz, diga ao professor Fernando Horta que essa história de curso EAD, para professor, ensinar para o professor da aula, não vai ser daqui a pouco, já existe. Aqui no Ceará tentaram implementar a gente à força. Nós, professores, é que não aceitamos querer convencer que o ensino é integral, né, que não tem nada de integral, é uma balela, é correto. Então, temos muito isso. O nosso querido Geraldo Salles, do Sindeletro, professor diz, participação do professor Lejano ontem foi simplesmente impagável. O Marcos Tavares diz assim, ó, quem derrotou o fascismo de tomar conta do mundo na metade do século passado? Sabemos que derrotou o lado extremo do sistema capitalista. É fato, é histórico. Foi o lado radical da esquerda. Nunca seria vencido por um lado frouxo, mamão com açúcar. E hoje o mundo tem que, como postura, oposição, infelizmente, aos liberais. Essa pasta hoje, no mundo todo, de radicalização do poder capitalista. Não temos condições alguma de enfrentar esse momento político. O Geraldo Salles ainda diz assim, ó, professor, e a universidade que o Edir Macedo quer criar com dinheiro público? Né? Que é uma... Né? E aí o Marcos Tavares diz,
porque está muito difícil de ler aqui. Ele diz: minha gente, o governo que tem Camilo como ministro da Educação já explica o cuidado do governo com essa pasta. Camilo, Haddad, veja o perfil dessas figuras. Estamos mortos. Lula apenas veio para segurar um pouquinho, deixar a gente discutir o período de 4 anos para chegarmos. Só consenso que Lula fez. Então, não tem essa alternativa. O Irineu, lá nos Estados Unidos, diz assim, passando para parabenizar o canal pela entrevista de ontem e de hoje. A nossa querida amiga, minha professora, né, está lá na França, em Estrasburgo, Marcela Benítez diz: parabéns, professor Fernando. A educação tem que passar por um discurso e por uma prática diferente. Queria saber como você entende a ideia só da internet sem conteúdo. Isso vale a pena mesmo? É muito... Como é que é o nome da professora? É Marcela Benítez. Ela é um abraço para a professora Marcela Benítez. Ela toca no ponto mais importante, tá? Quando começou essa história de conectividade nas escolas, né, para mim, para você, para nós que vimos a internet nascer quando a gente já estava adulto, eu me lembro que comecei a utilizar a internet na graduação, em 1996, na Universidade Federal, quando me deram um e-mail. A gente usava e-mail naquela tela verde ainda, na época, né? Então, nós já tínhamos toda uma formação informacional, nós já tínhamos um letramento normal, a gente já era alfabetizado, e nós tínhamos toda uma formação, um letramento informacional já pronto, ou seja, nós sabíamos onde buscar informação antes do tempo da internet. A gente tinha aprendido a fazer pesquisa, a gente sabia o que era uma biblioteca, a gente tinha acesso a livro, a gente tinha famílias que se preocupavam no que a gente ia ver, ia ouvir, né? Então a gente teve todo um letramento informacional antes da internet. Quando surgiu a internet, qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo era acesso. A gente não tinha acesso, porque o resto tudo a gente tinha, a gente sabia o que procurar, né? A geração atual é completamente diferente. A geração atual não tem letramento informacional. A geração atual, às vezes, não tem o letramento normal, não sabe ainda ler e escrever, e já estão com acesso. Ou seja, nós estamos botando a carroça na frente dos bois. E isso todo mundo já está denunciando. Na Europa, as crianças estão voltando a aprender com livro de papel, caneta. Na China, os celulares ficam do lado de fora. Na parte dos países nórdicos, que é também Europa, mas é uma parte mais específica, eles estão discutindo o papel da tecnologia na educação, dizendo, não, chega, tá demais. Quem tem que definir que tecnologia quer, quando quer e em que abrangência quer, é a educação, não é a indústria de software. Não é a Microsoft sentada lá com seus engenheiros que desenvolvem um software e diz assim, agora tudo isso aqui vai ser usado nas escolas, vamos embora. Não, é o contrário. E o que nós estamos fazendo no Brasil é na contramão de tudo que está sendo feito no mundo. Todo mundo está discutindo se a conectividade é suficiente para a educação e está todo mundo chegando à conclusão que não. Para quem quiser, quem for professor, procura o relatório que saiu agora, faz 4, 5 meses, da Unicef, em 2023. Escreve na internet assim, GEM 2023 Unicef. É um relatório que a Unicef fez de uma pesquisa de quase 2 anos sobre a interface entre educação e tecnologia. Ela se pergunta, a tecnologia é boa para a educação ou não? Especialmente essa tecnologia digital que nós estamos vivendo, né? E eles fizeram um evento aqui em Montevidéu, agora há pouco, e lançaram esse documento. E os achados desse documento, para nós que somos professores, é assim, é chocante. Eles começam o evento dizendo que a indústria de software, a indústria digital, ela está mentindo, ela está criando informação que não existe. Eles começam dizendo, nós não conseguimos achar os mesmos dados que as indústrias dizem que, né, melhora a educação. Nós fizemos as mesmas pesquisas com pesquisadores independentes e não conseguimos achar esses dados. Basicamente, o que a Unicef diz eles estão mentindo. Eles estão mentindo por quê? Porque eles querem comprar a verba pública em educação. E é isso que a Unicef diz. Está errado. Olha, a escola tem que ter internet para, se o professor quiser, gostar, achar necessário, ele poder usar.
não como condição de existência da nossa educação e não como instrução de conectividade imediata. E aí a professora toca num ponto muito importante, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, esses dias eu fui num programa e a pessoa me perguntou, poxa, mas é conexão nas escolas, qual o problema que vai ter isso? Tem muito problema. Imagina o seguinte, imagina que o governo agora criasse uma porta, mandasse fazer uma porta no quarto do filho de vocês para a rua de casa. Imagina isso. Imagina a tua casa, né? Imagina a tua casa, como é que ela é construída. Nós sabemos que na nossa casa o quarto das crianças não fica próximo da rua, né? Nós temos todo um processo de proteção. Agora imagina que o governo criasse uma porta no quarto do teu filho para a rua e te dissesse, não, olha bem, essa porta ela vai ficar lacradinha, tudo direitinho, mas o teu filho tem conexão aqui à vontade para a rua, sem problema nenhum, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Certamente, se isso acontecesse, isso ia dizer, não, meu filho não vai ficar aqui. É exatamente isso que é a conectividade. Você vai dar para o aluno uma porta para a rua. Você vai dar para ele uma conexão para tudo que há de pior na internet, na medida em que ele não tem ferramentas para saber o que é bom, o que é ruim. E esse mesmo governo que faz isso, lá em 2026, vai reclamar da fake news, vai reclamar da violência sobre as escolas, vai reclamar da violência sexual sobre as crianças, vai reclamar que as crianças... E o pior, você não está criando tecnologia nacional. Essa criança vai aprender conectividade através das ferramentas que já existem, e é por isso que essas empresas estão associadas com a Fundação Lema, porque eles sabem que no momento que você entra na internet pela mão da Microsoft, pela mão do Google, pela mão do Facebook, do Twitter, você não gera tecnologia aqui. Você fica simplesmente usando. Olha só, a conexão com a internet, ela vai fazer com que a gente seja consumidor, que a gente dê clique. É isso que o Brasil quer? De todos os países que estão hoje no BRICS, por exemplo, o único país que não tem nenhuma política de desenvolvimento tecnológico digital é o Brasil. A Rússia tem, a Índia tem, a China tem, a África do Sul está fazendo. Nós no Brasil não temos. Então o que virou o Brasil? O Brasil virou a terra prometida para essa gente. Para a gente da área digital. Um mercado gigantesco, 200 milhões de pessoas, um letramento informacional ridículo, porque a imensa maioria das nossas pessoas não consegue ainda, no mundo digital, saber o que é certo e o que é errado. Uma infraestrutura educacional gigantesca, são mais de 138 mil escolas públicas no Brasil, e 8, 9 bilhões de reais para ser entregue para as pessoas tomarem conta disso. É isso que está fazendo. E aí estão vendendo para a nossa população que isso é bom. Não é. Não é. Educação, olha, existia educação antes da internet, nós nos educamos, o mundo se educou antes da internet, Shakespeare não precisou de internet, Einstein não precisou de internet, Newton não precisou de internet, nenhum dos grandes nomes, a Marie Curie não precisou de internet. A internet ela tem que ser usada quando e se os professores bem treinados, bem pagos, bem organizados, eles sentirem que ela é produtiva e interessante para eles. Se não, esquece, dá conexão para que os nossos alunos passem mais tempo no Twitter, mais tempo no YouTube. O YouTube hoje é o maior professor, é o maior formador de mentalidades no mundo inteiro. As nossas escolas e o nosso trabalho, Leonel, de tentar ensinar as crianças, não consegue bater o YouTube. E aí nós vamos dar conectividade para ele numa velocidade altíssima, que é para ele ficar mais dependente disso tudo, mais dependente e sem saber efetivamente o que está acontecendo, e ainda vamos dizer que isso é bom para a educação. Não, não é verdade. Professor, eu e Marcos, nós tivemos experiência com essa história do YouTube, nós montamos um canal de educação. O nosso canal progrediu, mas comparado aos canais que os caras faziam dancinha, contavam piada, cantavam e nunca davam aula, incomparável, né? A gente entende isso. O Irineu diz assim, ó, a tecnologia precisa ser usada de forma onipresente, como meio e não como fim. As coisas começam a dar errado quando deixamos de lado esses dois princípios da TI. O Irineu, professor, é um colaborador nosso que está lá no Vale do Silício, e amanhã ele vai complementar o que você falou. Certíssimo. Um abraço para o Irineu, acertou direitinho. A tecnologia nunca é fim,
né? Ela nunca pode ser um fim em si mesmo, e ela é hoje usada no MEC como um fim em si mesmo. O objetivo é dragar recursos para essas grandes empresas. Tanto que é o seguinte, a gente foi denunciar isso, eu fui em todos os canais, não tinha vindo ainda no de vocês, estou aqui hoje, mas antes já tinha falado no GGN, tinha falado no 247, tinha falado em todos os canais, e ontem de noite saiu a notícia de que o presidente Lula tinha mandado sustar o tal do edital. Se você olhar ali, você vai ver. Ele mandou sustar o edital, dizer que não é. E aí o Camilo apareceu dizendo, não, nós vamos reavaliar, vamos reestudar. E, de novo, o que vai acontecer? Vai baixar para o pessoal da Fundação Lehman para eles darem um jeito de dar uma maquiada e tentar passar isso de novo, e nós vamos ficar atentos, porque é um absurdo. Olha, gente, 8 bi dava para desenvolver tecnologia no Brasil, dava para fazer parcerias com universidades, para a gente desenvolver plataformas nossas, sentidos nossos, relações nossas, pegar os nossos... Olha, como é que é o nome? O Yuri? É o Yuri que falou antes ali? Irineu. O Irineu sabe o que eu estou falando. Gente brasileira com talento fantástico trabalhando fora do Brasil, o Irineu provavelmente é um desses, que saiu do Brasil porque não tinha espaço para trabalhar no Brasil. Era só, quer dizer, o governo precisa se organizar junto com o MEC, Ministério de Ciência e Tecnologia, e começar a dar oportunidade para que a gente se desenvolva a tecnologia digital aqui e pare de comprar coisa de fora. Por quê, gente? Porque o mundo digital significa soberania. Controlar a tecnologia digital significa soberania. Se você conectar as escolas, especialmente da região norte, e entregar para empresas estrangeiras como o Elon Musk, nós vamos perder soberania na região norte. Você entende isso? Em São Paulo, pode parecer só um problema pedagógico. Em São Paulo, nós vamos entregar todas as nossas crianças para o YouTube, para o Twitter e para o Facebook. Depois a gente vai reclamar lá, ai, como é que a gente consegue conter essa onda de fake news? Claro, você botou todo mundo conectado, não ensinou nada para ninguém. Agora, na região norte, esse projeto significa que essas antenas e essa conectividade vai parar no garimpo ilegal, vai parar junto com a galera que está fazendo extração de extrativismo vegetal ilegal, vai parar junto das comunidades de criminosos ali que estão fazendo tráfico de espécies, tráfico de crianças lá dentro. É isso que vai acontecer. Então, vamos parar de ser... eu vou usar aqui a palavra ingênuo para não usar uma palavra pior. Mas vamos parar de ser ingênuo, de achar que a gente está fazendo alguma coisa boa, dando 8 bilhões para empresa privada num projeto que cientificamente é discutível. A educação melhora com tecnologia? A gente não sabe. A gente não sabe, essa é a realidade. Na Europa, as pesquisas não conseguiram definir isso. Tanto é que os países europeus estão voltando atrás, voltando ao belo e famoso livro didático, belo e famoso giz, né? Belo e famoso professor. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui que são professor comigo, só para vocês aqui, né, que não nos ouçam fora daqui. Por que não pega esses 8 bilhões e investe num programa de formação, de treinamento, de compra de equipamento para os professores? Por que a gente está sempre investindo numa educação sem professor? Já notaram isso? A educação do MEC ela tem só aluno e plataforma. Ela não tem mais professor. Professor é dispensável hoje em dia. O novo ensino médio transformou o professor em algo dispensável. Você é professor de quê? Geografia. Tá bom, você vai dar aula sei lá, de bolo de rolo. Não, mas não sei dar aula de bolo de rolo, não tem problema. Você pode dar aula de bolo de rolo. Quer dizer, o meu professor de geografia sumiu, não existe mais. Existe uma figura que fica ali agora entretendo o aluno durante um período de tempo. Por que todas as ações do MEC são sempre contra os professores? Porque a ideologia que está lá colocada é uma ideologia neoliberal. E a ideologia neoliberal é aquela que explora o trabalho e dá o valor mínimo para ele. E professor é trabalhador. E nós estamos sendo sufocados. Se as pessoas olham para o Uber e percebem o quanto o Uber explora as pessoas, na realidade o MEC está virando uma grande plataforma de uberização no Brasil. E nós, professores, estamos achando que isso é bom, isso é legal, isso é maravilhoso, e não estamos vendo o tamanho do problema que vai ser lá adiante. O MEC precisa mudar inteiro, a sua filosofia tem que ser trocada. Essas pessoas que estão tomando essas decisões não podem continuar lá. Essa ideia de produtividade na educação, de educação por números, ela não funciona. Eu quero os conhecimentos dos locais, das regiões. Eu quero sentar aí com vocês no Cariri e dizer, vem cá, o que a educação do Cariri precisa, o que ela quer? Em termos digitais, o que a gente tem que desenvolver para que essa região melhore? Eu quero fazer isso no norte, eu quero fazer isso no sul, eu quero fazer isso no sudeste. Eu quero que antes das nossas crianças tenham acesso à internet, que elas tenham acesso a um processo de letramento digital correto. E letramento digital não é ensinar a usar o Word, o Excel, né, e entrar na internet. Não é isso o letramento digital. Letramento digital é entender o que é o mundo digital,
digital, quem está por trás, o que está acontecendo, quais são os interesses, como eu me protejo disso, como eu protejo as crianças, como é que eu entendo efetivamente o que é informação, qual é o papel dela. Isso é letramento digital. E eu quero que isso venha muito antes da conectividade, e não junto. Porque depois que a gente começou a discutir, aí o MEC começou a dizer assim, não, a gente vai fazer um programinha de letramento digital junto. Ah, tá. Vamos entregar uma conexão dessa, vamos entregar um laptop para as crianças. Laptop não, um tablet, porque agora o MEC quer entregar tablet também. Vamos entregar para a criança e vamos fazer um canalzinho no YouTube. Aliás, o MEC lançou lá um curso para formação digital, uma semana de formação digital, que vai acontecer agora no final de outubro, e fizeram um pré-evento. Leonel, você pode procurar lá, pré-evento de formação digital. Tem 720 visualizações o vídeo deles. 720 visualizações. Eu tenho certeza que nesse canal, o pior vídeo de vocês tem mais visualização do que o vídeo do MEC. Então, assim, é uma galera que não sabe o que está fazendo, que não entende dessa questão digital, que não entende da questão de educação, mas que entende muito bem de como tirar dinheiro da máquina pública. E está fazendo isso no nosso governo. E aí, sabe o que acontece, gente? O Fernando é o monstro. O Fernando aqui é o errado. O Fernando aqui fica tomando porrada de todo mundo. O Fernando aqui passa a ser visto como o bandido, o que está falando contra o governo, né? Quando, na realidade, tudo que nós queremos é que melhore, e melhore muito, porque do jeito que está, não vai para frente. Mas, professor, isso aí, nós já sofremos isso. Nós sofremos... Somos atacados todos os dias. Os deputados de esquerda nos atacam, porque dizem que a gente não é de esquerda, porque a gente está na luta exatamente na resistência. O Irineu diz, dar celular na mão de uma criança é um caminho sem volta. O Irineu... As pesquisas mostram isso. As pesquisas estão mostrando que o TikTok, por exemplo, hoje ele ocupa a maior parte do uso de celular das crianças na internet. A criança fica ali passando em looping aquele monte de vídeo que não tem função pedagógica nenhuma. E gera... Nós aprendemos isso na faculdade. A gente estudou Pavlov na faculdade, a gente estudou Skinner na faculdade, a gente sabe o que é o processo de indução, o processo de indução de resposta. Isso é o que essas grandes empresas tecnológicas fazem no mundo digital. Tanto é... contando para vocês aqui, né? No início do ano teve aquele PL 2630, não sei do que, vamos segurar as redes, aquilo ali é uma porcaria, não segura nada, né? Aí começaram a vender para as pessoas de que aquilo ia proteger as nossas crianças, né? O PL é para proteger as nossas crianças. Proteger do abuso sexual, proteger da violência digital, proteger de não sei do que. Aí eu comecei a ouvir aquilo e denunciar. Esse PL não faz o que está dizendo que faz, não. Ah, não faz sim. Pois é, aí eu fui olhar a lei. E aí eu perguntei para as pessoas que estavam ali, né? Essa lei aqui, ela protege as nossas crianças da plataforma do Discord. Para quem sabe, o Discord é uma plataforma de jovens ligados a jogos e que é o local pelo qual mais se entra crimes de internet, sejam abusos, seja fascismo, seja, né? A lei que tinha sido pensada durante 4 anos, que estava sendo vendida como uma solução, que era fruto do trabalho de não sei quantos mil especialistas, simplesmente esquecia o Discord. As nossas crianças iam continuar expostas ao que tem de pior na internet, porque a lei não tinha condição de fazer isso. Você sabe onde é que está hoje o maior risco à educação das nossas crianças? Nos jogos. Você tem jogos hoje que fazem plataformas de mundo aberto com criação, a criança vai lá e cria a sua casinha, monta o seu bichinho. Existem mundos criados nessas plataformas por fascistas que são mundos inteiramente fascistas. Tem mundos criados por abusadores e você não tem como controlar isso. Por que não tem como controlar? Porque não tem como controlar, gente. O mundo digital hoje ele é tão amplo, tão gigantesco, que eu e você, se a gente quiser ficar controlando cada acesso, cada conteúdo, não dá conta. A mesma coisa aconteceu com a gente no mundo real. Como é que a mãe da gente ensinava a gente a andar na rua? Ela andava com a gente atrás da rua, dizendo ali, olha, não olha para lá, não olha para cá. É isso que ela fazia? Claro que não. Ela te educava. Ela te dizia assim, olha, em tal lugar você não vai, ali você não vai tal hora, pessoas que te perguntarem tal coisa você não faz. Não é assim que a gente fazia. E ia nos deixando aos pouquinhos entrar, né? Hoje você vai até ali a casa da sua avó, amanhã você vai ali no supermercado e volta, e eu fico cuidando do horário.
Pois é isso que tem que ser feito no mundo digital. As nossas crianças têm que entrar no mundo digital paulatinamente, aos pouquinhos, mediada por tecnologia nossa, com apoio de profissionais, professores que sabem o que estão fazendo nos locais, com parte da família junto nesse processo, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir, sabe, ensinando as crianças a viver nessa nova faceta que é a vida humana, que é o mundo digital. Não. O que o MEC faz? Vamos dar conexão para todo mundo e seja o que Deus quiser. E aí o Fernando fica dizendo, vai dar problema, e o Fernando é ruim. Professor, muito obrigado pela participação. Eu sei que você tem um horário muito corrido. O espaço aqui na TV está sempre aberto. Nós vamos entrar nesse próxima quinzena falando muito de educação. Espero que você venha aqui contribuir cada vez mais para a gente, né? O Marcos Tavares diz aqui, coloca um poema, Estruturas, Marcos Tavares. Já nascemos presos na barriga da nossa mãe, condicionados a viver no ideologia. E quando apartados do cordão, somos acorrentados pelo mundo insano da mais-valia. E aí, professor, suas considerações, obrigado demais. Nós agradecemos muito sua presença aqui, que sempre é grandiosa. Olha, gente, queria agradecer demais a todos vocês aqui. Foi muito legal ouvir vocês, muito legal ouvir a explanação que estava fazendo sobre as necessidades do trabalho. Sigam fazendo isso. E uma dica. Caiu. Está sem som. Está sem som. Voltamos. Já que vocês estão aí, já que vocês estão no Ceará, já que vocês estão no Cariri, já que vocês são professores, por que vocês não fazem um conjunto de vídeos, de material sobre a educação aí? Mas conversando com professores mesmo, não aquilo que a gente está vendo no MEC, né? Provinha, dado. Não, eu quero ver o chão ali. Professor, como é que está funcionando? O que está vendo? Sabe, tem uma série de coisas que as pessoas têm que entender que a maioria das vezes não passa despercebido. Por exemplo, por que Sobral é tão badalada, né? Qual é o segredo de Sobral? Por que vocês não fazem um material legal sobre isso? Assim? Olha, qual é o segredo de Sobral? Vamos entender como é que é essa educação. Eu acho que tem muita gente com medo de que pessoas sérias comecem a mexer nisso e ficam vendendo as coisas como a gente sabe, né? Que muitas vezes aparece, que é investimento, a estrutura neoliberal, pagamento de dinheiro para professor por meta, e que isso faz a educação funcionar. Não faz. A questão é que em Sobral nós temos professores que vestiram a camiseta. E vestiram a camiseta por quê? Porque acreditaram muito mais num sistema do que necessariamente foram pagos regiamente em função de dinheiro. A gente sabe por que aconteceu, mas é importante que o mundo saiba, gente. Então vocês estão aí, vocês são professores, e esse seria um material que ia circular o Brasil inteiro, porque a discussão toda é essa. E falta para muita gente nessa discussão aquilo que sobra para vocês, que é o conhecimento do chão do colégio. Ali, sentado com os professores e com os alunos, em que a gente pode efetivamente deslindar esse mistério e começar a compreender por que esse é um modelo que não vai dar certo no Brasil inteiro, se é que deu certo em algum lugar, e por que é um grande erro a gente embarcar nessa canoa furada. Boa ideia. O Jada diz aula magna. Marcos? Agradecer o Fernando, né, por essa presença esclarecedora, né? Esperamos que você volte mais vezes para a gente debater o assunto, porque isso está nos agoniando, de fato, né? Então, a gente precisa colocar isso em prática. A sua ideia é muito boa mesmo. Nós temos aqui dificuldades, né, de movimentação, porque somos um canal ainda muito pequeno, temos dificuldades técnicas, mas vamos fazer o possível para colocar isso em prática. Muito obrigado pela ideia e muito obrigado pela sua presença. Rafael? Professor, muito obrigado aí pela sua presença aqui nesse canal. E eu concordo com o Jader aí, com a aula magna, principalmente para mim. E esperamos que volte mais vezes mesmo aqui nesse canal, né, para que a gente possa disseminar o verdadeiro conhecimento, né, de uma visão de educação inclusiva e não apenas lucrativa. Então, muito obrigado mesmo, e volte mais vezes, tá bom? Que a TV Fala Leonel vai ter o maior prazer de lhe receber aqui. O Jada diz ainda mais assim,
Repassei para os grupos de professores do estado do Ceará, no Facebook. Esse é o debate a ser feito. Vamos tentar aí, professor, fazer isso mesmo. É importante. Muita coisa é maquiada aqui no Ceará e as pessoas no Brasil imaginam que está tudo correndo bem. Nós também precisamos divulgar isso e difundir que não é bem assim. Nós temos escolas em tempo integral aqui que tem 2 banheiros, um banheiro feminino com 2 vasos e um masculino com um vaso sanitário. E dizem que é uma escola em tempo integral. O Geraldo Salles diz: professor, estou de bico cheio, com tantas boas informações. De bucho cheio, ele quis dizer. E bucho cheio. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos, todas e todes. Amanhã estaremos de volta. O Sindeletro vai estar presente aqui para falar do escracho, que é a Enel, aqui no Ceará. Vamos falar da CPI. E o Irineu vai estar aqui falando que a internet não é o fim, e sim o meio para que a gente chegue a ter uma sociedade melhor e mais justa. Bom dia a todos. Até amanhã. Grande trabalho para vocês, obrigado, e estou à disposição quando precisarem.